Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa história incrível de perda, sim, mas também de uma resiliência extraordinária. É a história de um líder espiritual mutável e de uma sinagoga lendária que, mesmo depois de ter sido transformada em pó, continua, de alguma forma, viva. E para esta viagem ao passado, baseamos-nos numa publicação do portal soysefardi.org que se dedica precisamente a preservar e a partilhar estas histórias. A nossa história começa, ironicamente, com um fim trágico. Em maio de 2014, no meio da terrível guerra civil síria, a sinagoga de Jobar, que muitos acreditavam ser a mais antiga do mundo, foi completamente reduzida a escombros. Foi o fim do edifício, mas como vamos ver, não foi o fim da sua história. Mas antes de falarmos da destruição, vamos recuar no tempo. Que lugar era este, afinal? O que o tornava tão especial? Imaginem só, temos um testemunho ocular do século XVI. O rabino Moshe Bazula, um viajante da época, descreveu este lugar como algo que nunca tinha visto. Já naquela altura, era um sítio envolto em histórias de milagres. Isto mostra-nos a sua importância muito antes dos nossos tempos. E as suas lendas são antiquíssimas. Diz-se que foi construída sobre a mesmíssima gruta onde o profeta Elias se escondeu. Há tradições que a ligam ao profeta Eliseu e até à unção de um rei sírio, o que a torna um ponto de encontro incrível entre a história judaica e da própria região. Era um santuário em todos os sentidos da palavra. E aqui entra um pormenor muito interessante. O rabino Bazula referiu que a comunidade de Jobar era formada por famílias de Mustarabim. Esta palavra é fundamental. Refere-se aos judeus que eram nativos daquela terra, que viviam na Síria desde tempos imemoriais, muito antes da chegada dos sefarditas que foram expulsos de Espanha. Eram eles os guardiões originais daquelas tradições. É neste cenário lendário, neste palco carregado de história, que surge uma das vozes poéticas mais importantes do mundo judaico, o rabino Israel Najara, a verdadeira voz de Damasco. Ora, a vida dele é uma autêntica jornada. A família era sefardita, com origem em Nájara, em Espanha, e acabou por se estabelecer no Levante. Israel Nájara nasceu em Safed, que era o grande centro do misticismo judaico, mas foi em Damasco, e mais concretamente em Jobar, que a sua voz encontrou o seu verdadeiro lar. Em Jobar, ele tinha duas funções que nas comunidades sefarditas andavam muitas vezes de mãos dadas. Era o azan, o cantor que lidera as orações, e era o rabino, o guia espiritual. Ou seja, ele não era apenas uma autoridade distante. Ele era literalmente a alma sonora da sinagoga. Vamos então focar-nos naquilo que ele nos deixou, no seu legado mais forte e duradouro, a sua poesia e a sua ética. Este nome, Ya Ribon Olam Viomeia, é talvez o seu poema mais famoso, e o fascinante é que foi escrito na antiga língua aramaica. A sua beleza e profundidade espiritual são de tal forma universais que ultrapassaram todas as fronteiras. E isto é que mostra o verdadeiro poder da sua arte. Pensem nisto, um poema que nasce na pequeníssima comunidade de Jobar, na Síria, e hoje é cantado em sinagogas por todo o mundo, de Marrocos a Polónia, unindo tradições judaicas completamente diferentes através da sua melodia. É incrível. E ele era incrivelmente prolífico. Não escreveu apenas um ou dois poemas. Conhecemos pelo menos 346 dos seus poemas religiosos, os chamados piyutim. Cada um deles é uma janela para a alma do povo judeu, falando de sofrimento, de esperança e daquele anseio profundo pela redenção. Mas Nájara não era só um poeta a viver nas nuvens. Os seus sermões eram muito focados no musar, ou seja, na ética do dia-a-dia. Para ele, a espiritualidade não estava só na mística, estava em ações concretas. A importância das pessoas se ajudarem umas às outras financeiramente e, talvez ainda mais importante, a prática de atos de bondade. Aqueles que não custam dinheiro, mas que constroem uma comunidade verdadeiramente forte. E tudo isto leva-nos de volta ao início, de volta ao pó e aos escombros de 2014. Como é que uma herança, um legado, sobrevive quando a sua casa física desaparece por completo? Pois é, esta é a grande questão que a história de Jobar e do rabino Najara nos coloca. E a resposta não está nas pedras, felizmente, mas em algo muito mais forte. Sobrevive de cada vez que uma comunidade, seja onde for no mundo, canta os versos de Yat Yaribon Olam. A voz da antiga sinagoga de Jobar continua a ecoar através dessas melodias. Sobrevive também nos ensinamentos sobre caridade e bondade. A comunidade que o rabino Najara ajudou a construir não era só feita de tijolos, era uma comunidade de valores. E esses valores podem ser reconstruídos em qualquer lugar, a qualquer momento. E no fundo, este é o ponto crucial. A herança sobrevive através da memória ativa. Ao contarmos esta história, ao cantarmos estes poemas, ao praticarmos estas lições, estamos a garantir que o espírito da sinagoga de Jobar e do seu grande poeta
nunca será verdadeiramente destruído. Claro, para quem quiser aprofundar um pouco mais, a publicação original cita o site aulaja.org. Para além disso, a veracidade destes eventos pode ser confirmada em fontes como o Jewish Virtual Library e em reportagens da época como as do jornal The Times of Israel. Para nos ajudar a manter esta e outras memórias vivas, considere subscrever o canal de YouTube Soi Sefardiorg. E se esta história lhe tocou, partilha nas suas redes. É assim que as histórias sobrevivem. E assim termina a nossa viagem de hoje. Esta foi uma apresentação baseada num trabalho do portal soisefardi.org. Muito obrigado por nos acompanhar.